Olá, vamos recomeçar. Internet tem dessas coisas. Estamos. Grande Guto, bom tê-lo aqui, viu, companheiro? Vamos aguardar o Mário na hora que ele solicitar a entrada. Ok? Pra gente começar a live. Tava com um probleminha na câmera, mas eu acho que já foi resolvido. O bate-papo promete. Vamos lá. Cláudia Bercebe, querida, falando lá do Porto, Portugal. Guto Lordelo está em Miami. Muito bem. Floriano Barbosa, grande mestre, prazer tê-lo aqui. Mário entrou, vamos agora aguardar a solicitação. Daniela Azevedo, oi querida, quanto tempo não a vejo, seja bem-vinda. Aguardando a solicitação de Mário. Agora. Vamos torcer agora para que tudo dê certo. Vamos lá. Conectando. Opa, Oswaldo. A gente não está lhe vendo, Mário. Você está Não vendo? me Você vendo. está me vendo? Hein? Você não está me vendo. Ainda. Não estamos lhe vendo. Eu estou te vendo aqui, normalmente. A sua câmera deve estar com alguma coisa. Vamos aguardar um minuto para ver se entra. Só um minutinho. Tá. Coisas da internet, pessoal. Sabemos que nada é muito simples, né? Marcos está dando uma sugestão aqui, viu, Mário? Tá ouvindo? Mário? É boa ideia, Marcos. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Se não, ele agora. Tá ouvindo, Mário? Nós estamos lhe vendo. Tá me vendo agora? Mário, tá ouvindo? Tá me vendo? Tô lhe vendo. Tá me vendo agora? Eu não Tô tô lhe te vendo ouvindo bem. Agora eu tô te ouvindo. Tá Show. ouvindo bem? Pronto. Tá com um Tô. delayzinho, mas a gente vai. Show de bola. É normal, dá para ir. Vamos lá. Vamos lá. E então? Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o universo cerâmico e o papel do profissional de vendas no mundo em pandemia. Nosso convidado hoje é meu amigo Mário Oliveira, de Recife. É um cara que eu dispenso apresentações, mas como vocês não conhecem, eu vou apresentá-lo. Primeiro, Mário, muito obrigado por você estar aqui. É uma honra para mim fazer esse bate-papo contigo, sabendo que você trabalha há 30 anos na área de representações ligadas diretamente à área de construção civil, né, com grandes empresas. Mário é pai, avô, ex-atleta de handebol, técnico de handebol, vencedor do handebol. E Mário tem uma história de superação que merece uma outra live, que um dia a gente vai fazer, que é um exemplo para muita gente, para os filhos, para os amigos, para todas as pessoas profissionais, pessoais que circulam a vida de Mário. E ele representa grandes empresas de classe mundial, como o Grupo Fragnani, por exemplo, e ele vai falar um pouco. Mário, eu queria que você, em poucas palavras,
se apresentasse para nosso pessoal aqui, nossos amigos, e para a gente começar esse bate-papo aqui, bem que vai ser, está prometendo hoje. Fica à vontade. Então, boa noite, meu amigo. Bom final de tarde. Que bom começar a noite na sua companhia, né? Na companhia desse grupo seleto de pessoas que vão estar acompanhando a gente. Você está me ouvindo bem? Bem, muito bem. Tá, né? Então, é uma satisfação muito grande essa oportunidade de poder trocar essa ideia, né? Nesse momento tão peculiar, tão único que a gente está vivendo hoje, né? É um momento que eu costumo dizer que a gente está vivendo um dia após o outro, porque está tudo mudando com uma velocidade tão grande, né? Foi dado um freio de arrumação pesado na humanidade, né? E agora a gente tende a se movimentar novamente, seguir um caminho, né? A gente tem que encontrar um caminho de continuidade, né? Num novo panorama, para que a gente amanhã consiga retomar de forma natural o que a gente já teve lá atrás, né? De um pouco mais de liberdade no ir e vir, assim, que surja uma vacina para tudo isso, que surja um amanhã melhor. Perfeito. Mas é hora de entender o que está acontecendo, né? E da gente, mais especificamente naquilo que a gente vai falar hoje, tentar, eu quero contribuir de alguma forma, falando e escutando, vejo que tem algumas perguntas aqui também, da gente também aprender, porque é um momento de aprendizagem muito grande, né, Oswaldo? É um momento é um momento único na história da humanidade, onde a gente tem um artifício bacana, que é a tecnologia, né? A gente tem esse suporte maravilhoso, mas nunca na história recente da humanidade, mesmo com essa tecnologia toda, nunca o homem foi tão fundamental. E minha pergunta, o fator humano, minha pergunta inicial vai começar lhe deixando aí numa saia justa. Primeiro é o seguinte, antigamente, eu sou um pouco mais velho do que você, antigamente vendas era uma coisa que as pessoas diziam assim, olha, não tem muito jeito, vai para vendas. Não dá para nada, vai para vendas. E o cara botava uma sacola debaixo do braço, meia dúzia de clientes, saía para vender sem nada. E hoje, claro, em cima do que você começou a falar, aí as coisas mudaram um pouco, né? As coisas, elas estão um pouco diferentes por vários motivos. Então, eu queria que você começasse esse bate-papo falando um pouquinho sobre a importância do planejamento da sua área, do planejar o trabalho, do planejar a visita, do planejar o conhecimento. Fica à vontade. Então, minha pergunta é, qual a importância do planejamento na área de vendas, na área comercial hoje, na sua visão? Isso. É absoluta. Hoje, se você não tiver essa visão, por mais intuitivo que o ser humano seja, por exemplo, essa minha intuição que eu trago comigo, ela vem de 30 anos de mercado, né? Mas se você não planejar o seu passo a passo, principalmente agora, respeitando o que eu costumo, até em bate-papo com amigos e analisando o contexto atual, existem 4 pilares básicos que eu procuro ter muita atenção para esse planejamento sair de uma forma bem, como é que eu vou dizer, da forma mais positiva possível. Porque Perfeito. eu tenho hoje, né, eu hoje tenho que pensar no cliente, tá? No meu cliente, tenho que pensar na minha empresa que eu represento, tenho que pensar em fatores que estão acessórios à empresa e ao meu cliente, como logística, por exemplo, tá? Eu tenho que pensar em como eu vou contribuir para essa estrutura que chama-se empresa, a indústria, no caso, ela se adeque a essa nova necessidade de um cliente hoje que está ligado a gente, muito mais ligado do que antes ao homem de venda, porque a gente virou realmente a única
o único fator de comunicação, mesmo com a internet presente, mas a gente tem que transmitir muita credibilidade, né? Entre os dois mundos, entre as duas pontas, a gente realmente tem que confiar muito, Oswaldo. Muito, tem que confiar, porque você fechar um negócio num vulto importante de Recife, com Caxias do Sul, certo? Com a pessoa confiando naquilo que você está expondo, então tem que ter uma confiança muito grande. Antes o caixeiro viajante tinha que pegar um trem e ir na cidade e fazer aquele negócio pontual. Hoje não. Hoje a gente acerta a coisa aqui pela internet e ela tem dado certo. Tudo virtual, né? Tudo virtual hoje. Tudo virtual. Mas o nosso papel do vendedor, ele está muito vivo. Por quê? A gente tem que ser sensível à estrutura da empresa que a gente representa, né? E a gente tem que entender muito bem, sentar. Existe uma expressão no inglês que se chama colocar os sapatos do outro, né? Então a gente tem que ter empatia e ter um entendimento muito forte do que é que esse cliente está demandando hoje. Mudou muito, sabe? Hoje o cliente está ainda assim assustado. Isso é muito grande, a falta de produtos é muito grande, tá? Então o momento ele é singular. Então a gente tem que ter esses 4 pilares, na minha opinião, muito bem lançados e analisados, né? Para que a gente possa desenvolver. Tá. Com base nisso que você está falando, surgiu aqui uma percepção assim meio que eu acho que dá para a gente trocar uma ideia boa agora. É assim, quando você trabalha numa empresa para alguém, sei lá, teoricamente, com carteira assinada, você responde apenas um modelo de gestão, né? Você tem um modelo de gestão. Quando você trabalha com várias representantes ou representadas, você tem indústrias de todo tipo, de norte a sul, leste a oeste, nacional, internacional. E aí você tem um grupo de gestão completamente diferente do que é a sua gestão. Então, você tem a gestão do pessoal que você vende e você tem a gestão do pessoal que você entrega essa venda, que é o cliente da ponta, é uma loja de material de construção e assim sucessivamente. Eu queria... Me fala como é administrar isso tudo. Como administrar a gestão A com a indústria A, com a B, com a C, com o cliente, com a equipe de vendas que você tem. Como é que funciona tudo isso? Fala um pouquinho para a gente aí. Sim. Vou falar. Veja, cada empresa a qual a gente representa, certo? A gente tem que entender essa empresa culturalmente, tá? Quais são as particularidades dessa empresa? Como é o modelo de gestão dessa empresa? Para que a gente possa, diante de cada diferença de regras dessa empresa, a gente possa, com sensibilidade, transmitir com o nosso molho, com o nosso tempero, as diferentes culturas para o único cliente que pode me comprar 10 empresas diferentes. Ele sabendo que cada uma tem uma particularidade, essa é mais rígida no crédito, essa aqui é mais light e é mais comercial, né, digamos, do ponto de vista de rigidez ao crédito. Então, você tem que realmente, Oswaldo, ter um feeling. A gente tem que sempre perceber esse feeling muito bem parametrizado, porque o que eu percebo, inclusive, hoje, a empresa, eu escutei muitos relatos recentes, as empresas que não tiveram essa confiança no homem de venda, que é o cara que realmente hoje está no meio do processo, como se fosse um looping da internet. Você não consegue chegar no cliente, porque ele, para confiar em você como indústria, ele tem que confiar naquele representante que acompanha ele há 10 anos, 20 anos como agente.
entendeu? Então, muitas empresas que não tiveram essa sensibilidade e não nos municiaram de informações para que a gente possa desenvolver a regra dela para esse cliente, muitas empresas sucumbiram agora recentemente, tá? Se complicaram. Perfeito. Então, a empresa também tem que calçar o sapato do cliente para sentir essa mudança e para se reinventar, entendeu? Essa colocação sua é muito boa, né? Calçar o sapato do cliente, né? Ou seja, se colocar no lugar do cliente empaticamente para saber o que ele precisa, não só você, né? Então, assim, você tocou num ponto aí que é muito interessante, né? Você, às vezes, tem uma relação excelente com o seu comprador da ponta. Mônica Rocha está dizendo aqui que pensa em gente que sabe tudo de venda. Esse é Mário. Então, você está com o seu cliente, uma loja grande de material de construção, não vou falar o nome, porque tem várias, eu posso pecar porque esqueci alguma, mas uma loja grande de material de construção tem uma política de compra e você tem um grande fornecedor que tem uma outra política de compra, né? Completamente diferente daquele, e você está ali no meio. Como é gerir isso? Né? Sim. Aí Marcos fala aqui, o que ajuda os clientes, ajuda as empresas, né? Você é aquela ponte, né? Aquele pegar o bastão de um e entregar no outro e os dois ficarem felizes. Como é gerir esse conflito, né? Porque às vezes o cara fala assim, eu só vendo com 15 dias. A empresa que você tem um relacionamento há 20 anos com ela fala, Mário, 15 dias você sabe que a gente não paga nada, a gente só compra com 30, 45. Como é isso? Como é que você dá a dica aqui para nossos ouvintes, né, para os seus amigos aqui? Como é que a gente sai de uma sinuca dessa? Sim, Oswaldo, sendo verdadeiro. Simplesmente, sendo verdadeiro e dividindo com o cliente. Isso, dividindo com o cliente, assim, que na hora que você, mais uma vez, eu repito, calça o sapato dele, ele percebendo isso, ele vai entender que você está junto com ele nesse momento e está trazendo uma alternativa, mesmo que não seja ideal, mas você tá junto com ele para salvar aquela situação, entendeu? Que é o quê? Imagina as duplicatas vincendas chegando, se aproximando, imagina você não tendo o produto para fazer dinheiro para poder pagar essas duplicatas. A indústria, ela tem um universo muito grande de clientes, certo? Com a capacidade, uma demanda, ligando ao nosso universo cerâmico, que é um dos temas que a gente também tem que englobar, que está interligado com a minha história. Hoje a gente tem uma demanda no Nordeste de 15 milhões de metros mês para uma produção de 9 milhões de metros. A gente junta um momento de pandemia que no Brasil paralisou, são 70 indústrias no Brasil do segmento cerâmico. Em abril, 90% dessas indústrias pararam de produzir, certo? E 2 meses depois voltaram a uma escala mais ou menos de 50% em produção, certo? No caso, 35 indústrias. Hoje nós estamos com 90% das empresas, isso é um dado atualizado dessa semana da Anfacea, 90% das empresas trabalhando a todo vapor, tá? Porém, a demanda ainda é muito alta. Como é que esse cliente vai conseguir da indústria, tá? A oportunidade de continuidade, a solução de continuidade? Ela está se respaldando na confiança que ela tem no homem de venda, naquele cara que está com ela diariamente, tá? E a indústria tem que entender também que é uma coisa que a gente fala muito em apontar caminhos, né? Apontar soluções. Ela tem que entender que amanhã isso tudo vai passar. E aquele cara hoje que você deu a mão vai ser o cara que vai com você em frente, que é teu cliente. Ele está junto com você, exatamente. Você falou numa coisa aí, tá junto comigo. Um pouquinho. Deixa eu lhe cortar, porque você falou uma coisa muito interessante aí, que me suscitou uma pergunta aqui. É óbvio que a demanda está reprimida, a demanda está maior do que a oferta, né? Nesse momento. Sim.
o que você... E agora vai explodir, né? Pelo que você está falando, com a volta, a coisa vai aumentar. Sim. O que você... Qual é a tua percepção disso? Por que as pessoas estão comprando mais para reformar, para construir? Qual é a conversa de bastidor aí que a gente pode ouvir de você? Por que isso está acontecendo? Tem muita área que está caindo, né, o consumo. Mas construção civil é um negócio que está começando a... Só piso que você está dizendo aí, que é um negócio muito grande. Como é que você enxerga isso aí? O que é que você percebe? Veja, tem dois parâmetros para a gente analisar, certo? Vamos lá, a construção civil como um todo está nesse gargalo, certo? Outras áreas importantíssimas da sociedade que a gente não pode deixar de falar e que estão sim ligadas à construção civil, eu vou te dar um exemplo, tá? Do que vai ser o amanhã, no meu ponto de vista. Tá? Teve essa parada, a demanda vinha com pedidos a entregar, passamos 2 meses parados, retomamos no terceiro, com mais pedidos dentro da pandemia e a nível de Brasil, uma retomada do comércio, pessoas mais dentro de casa, sem muita alternativa de saída, de viagem e tal. Então, eu estou no meu quarto, eu vou reformar meu quarto, eu vou comprar um móvel melhor, eu vou pintar. Sobrou para a grande maioria isso, você concorda? Né? As pessoas tiveram que se voltar para seus lares, né? Existia um apoio a nível financeiro de muita gente que não tinha acesso nenhum a isso, então isso de 60, mais de 60 bilhões de juros, exatamente, e uma série de incentivos. Agora, o que eu tenho certeza absoluta, demanda alta, ela não quer dizer, eu faço muito um paralelo a gente, como se a gente tivesse entrado num jato, num 747, tivesse todo mundo decolado junto com esse jato, Oswaldo, porém não está com gasolina para usar o trajeto dele, tá? Esse abastecimento vai ser complicado, vai ser em pleno voo. Não sei se você está entendendo a analogia. Não sei se os amigos estão entendendo. Tá. Para mim, tá. Decolamos. Os amigos a gente decolou, está em altitude de cruzeiro, mas a gasolina é insuficiente. Eu vejo isso claramente. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Atividades importantíssimas da sociedade pararam agora e a gente não sabe o que fazer. A educação é uma delas. Tá? Você é professor experimentado, né? Então, isso vai impactar na construção civil? Sim, claro que vai impactar na construção civil. O entretenimento, né? A indústria do entretenimento que levava tanta gente, que traz tantos empregos e tanta felicidade à sociedade. Você sabe que a sociedade não é feita só de dinheiro. Ela é de comprar e vender. Tem muita coisa que você quer na sua sexta-feira, se deslocar, ir para um show, porque tudo isso parou de uma forma abrupta e está trazendo, vai trazer uma realidade que está bem próxima da gente disso acontecer, que a gente não tem a previsão ainda. Eu vou te dar um exemplo, o Banco Mundial, o FMI, sabe o que está acontecendo hoje, mas nem eles sabem o que vai acontecer daqui a 6 meses. Depois, né? Então, eu acho que essa conta da demanda, ela vai vir, mas vai vir um pouco mais na frente, tá? Daqui a 6 meses a gente vai ter uma real visão desse desemprego que aconteceu. Não, retomou alguns empregos sim, mas muita coisa parou e não tem uma previsão ainda de tranquilidade na retomada. Isso vai impactar na sociedade como um todo, entendeu, Oswaldo? Entendi, claro. Eu acho que a gente... Tá entendendo? Então, a gente tem que ter muita atenção e se eu fosse apontar um caminho para essa situação, eu apontaria o caminho da cautela, certo? A cautela, nesse momento, o que eu tenho visto, muita coisa ao contrário da cautela, né? Muita gente se atirando, alguns clientes até a gente tem conversado, tem conseguido colocar. Para você ter noção,
existem situações que quando você vê a parceria, né? Que o cliente quer te pagar 100 mil, você faz, não, aguarde, pague 50, pague menos, sabe? Não se descapitalize, segure, tá? Deixa o Você timing tem da que venda gerir vir. às vezes, o cara também, né? Porque para não faltar lá na frente, né? Exatamente. E é Entendi. por isso que a gente tá há 30 anos, Oswaldo, nesse mercado cerâmico, por exemplo, que é tão competitivo e tão sensacional, É, que é uma das molas da construção civil, né, de uma nação, e da onde você economia. aprende muito, da Sim. economia, né? Você aprende muito, entendeu? Deixa, deixa eu mudar um pouco de foco. Você é um cara que a gente tem que explorar muita pergunta em pouco tempo, né? Porque você tem muita coisa para falar. Eu tenho uma pergunta: persistência aumenta as vendas? Repita, por favor, porque cortou um pouco. Persistência aumenta a venda? Sim. Você ser um Se cara aumenta a venda, persistente. Sim, se aumenta. é. É Exatamente. fundamental. É fundamental. Se você não persistir, você não consegue. Você tem que ter mecanismos, certo? Para poder colocar em prática essa persistência sem ser insistente, sem ser inadequado, você tem que ter, você tem que ser cirúrgico naquilo. Então, por isso que você tem que se apegar àqueles 4 pilares que a gente falou no começo, tá? Para a gente poder também convencer o fabricante. O fabricante tem que ter um olhar, uma visão que da importância do que a gente está trazendo para ele. Tá? O ponto nevrálgico de uma instituição, de uma empresa de comércio é a venda, você sabe Sim, disso. sim. O marketing, ele apoia, mas como é que você vai fazer um marketing se não tem ponto de venda aberto? Como é que você vai investir em marketing se não tem PDV? Não existe. Sabe? E como é que você faz? Como é que você cria? Como é que você faz acontecer? E as instituições, é, 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 elas têm que te municiar de muita confiança, porque é, é, não é fácil você implantar grandes players em grandes clientes. A nossa Não é fácil. ouvinte da Cuca Lelê está dizendo uma coisa interessante. Persistência adequada é fundamental. Persistência adequada. É isso que você está Sim, falando, né? Você não pode ter uma sim, persistência louca. Eu vou insistir, insistir, não. insistir. O cara vai terminar se chateando. O cara vai dizer assim, É, pô, que cara chato, pô. O cara, né? é, é. Entendeu? Você tem que ser pertinente, Orvaldo. Tem que Uhum. ser pertinente, você tem que ser Assertivo, né? parceiro do cara, assertivo, assertivo. Você tem que demonstrar que você não desistiu dele. Isso é fundamental. É porque às vezes o cara, naquele momento, ele está com uma situação que ele não está em condições ou de comprar ou de fazer uma negociação com você, às vezes por um problema da empresa, às vezes por um problema pessoal, né? Ele está numa Acontece. situação que ele, naquele momento, é um momento, né? Por isso que Sim, essa frase eu gostei muito da persistência adequada, né? A persistência sim, coerente, como você falou, justa, né? Isso sim. também leva a uma Você tem que confiança, fazer com isso. Você tem que fazer com que leva seu a uma cliente confiança entenda em do você, cliente em você, né? que você seja uma solução. Você seja uma solução para ele. Sabe? Você tem que ser uma das soluções dentro da semana dele, entendeu? E não E não um alguém que problema, está sendo claro. chato, entendeu? É isso aí. O cara administra uma loja com não sei quantos funcionários, carga tributária, salário para pagar, imposto, é, fornecedor para pagar, governo em cima com 1.000 exigências, desde a área trabalhista, a área de saúde, a área de limpeza, a área sanitária, e chega um vendedor ainda para
eu ia dizer um termo aqui, não vou dizer, mas chega um vendedor chato, Diga, é isso mesmo. insistente, pentelhando o cara vai dizer assim, porra, que diabo, o cara em vez de me trazer uma solução, me traz um problema, né? Entende? Oswaldo, na hora que Oi. você, na hora que você mostra ao seu cliente que você está com muita vontade de fazer negócio com ele, e a sua empresa que você está levando para o cliente sabe que você está também sempre tentando alternativas junto com eles, tudo começa a conspirar, como diz o nosso amigo Paulo Coelho, né? Tudo começa a conspirar para que aquilo aconteça de forma positiva. Porque se você é industrial, você me coloca um produto na mão para eu vender, eu vou, né, persistir nessa venda, e você me municia as dificuldades, você vai escutar o cliente através de mim, ou pessoalmente junto comigo, as dificuldades dele, questão de preço, questão de logística. Então, nós, a 6 mãos, vamos tentar resolver essa equação e fazer, né, o intento final, que é a venda e a satisfação do cliente, não é isso? Perfeito. Que é, sim. sabe, ele comprar a nossa ideia, a gente colocar no PDV e fazer acontecer e comprar de novo e assim seguir. Entendeu? Só lembrar aqui, a Patrícia, Patrícia Carina 87, falou, deixa gravado. Sim. Então, só para lembrar para a Patrícia e para os nossos amigos aqui, todo o meu material, todo o material de live está no meu canal do YouTube, Oswaldo Matos. E vocês podem seguir nas minhas mídias também, no Oswaldo Lamatos, Instagram, Facebook e outros canais que estarão gravados também. Então, essa bela conversa com o Mário até agora, que eu estou aqui entusiasmado, pena que é só 1 hora, mas vamos para frente. Mário, tem outra pergunta aqui que eu quero fazer, que uma vez a gente conversando, tomando aquele chopp aí em Recife, comendo aquele bode, você falou, Oswaldo, tem muito aventureiro na minha área. Tem que ter cuidado com os aventureiros. E aí, Mário? Sim. Pode repetir, Muito porque cortou um pouco, Oswaldo. Tem muito aventureiro na área, Oswaldo? Tem muito aventureiro na área, mas aquilo, como a gente se pauta, se você se pautar o teu trabalho, a tua prática, com esses conceitos de entender teu cliente, de se colocar no lugar do cliente, ele perceber isso, sabe? Sabe, o aventureiro não vai se criar, entendeu? Entendi. Ele não consegue, porque é uma dinâmica muito diferente, sabe? A credibilidade, aí você faz essa credibilidade só com 30 anos, não. Você pode atingir a credibilidade com 1 semana de trabalho, sabe? A forma como você vai abordar as questões, a forma como você vai respeitar a instituição também, a forma como você trata, entende as dificuldades e a cultura da empresa, isso é fundamental, porque sabe aquele profissional que tá roubado, também aquele que diz, não, eu trabalho assim e aquela empresa não dá para mim porque eu só trabalho nessa linha. Trava, né? Ele trava. Ele trava tudo. Não tem problema. Se a empresa tem uma cultura X, eu vou querer entender essa cultura para tentar tirar dela, certo? Aquilo que ela pode me municiar para que o meu cliente se beneficie. Eu não quero colocar regra. Não é legal o homem de venda colocar regra no negócio dos outros. Eu aprendi muito isso, sabe? São instituições familiares, não é? Então você tem que respeitar isso e tentar trazer da melhor maneira possível, tá? Para um universo de negócio, tá? Essa cultura, para que essa cultura traga benefícios para o nosso consumidor final e o consumidor final mesmo, né? O cliente e o consumidor final. O cliente, o cara que vai ver o produto, né? O cara que compra lá na ponta. Ele percebe quem é a indústria, ele percebe o cuidado daquela empresa, tá? Que na hora que dá um problema de qualidade, por exemplo,
e abre-se o serviço de atendimento ao cliente, por exemplo, hoje, que é muito normal, o respaldo não é só do lojista, mas é da gente que está representando a empresa. A gente tem que chegar com muita assertividade, trazendo até para o não do cliente, né? Tem uma má utilização do produto, traz um não para o cliente. Não, olha, não procede sua reclamação, o senhor utilizou de forma errada o produto. Sabe, se você for com muita segurança, é muito difícil dar errado, é muito difícil o cliente não se conformar com a explicação, porque ele está vendo que você está dominando todo o processo. Mário, Ele está vendo que você chega com um laudo. Pode falar. Uma pergunta aqui, porque é tanto assunto que eu tenho para conversar com você que eu às vezes me interrompo. Me diga uma coisa. Eu sou um cara, por exemplo, que estou começando hoje na área de vendas. Qualquer produto. Certo. Que tipo de... Esse negócio de conselho eu não gosto, não. Conselho é aquele velho ditado, se fosse bom se vendia. Mas orientação. Que orientação? Credibilidade, você já disse, né? Pô, credibilidade, Oswaldo, é um negócio fundamental. E credibilidade você constrói dia a dia. Com uma semana você já pode ter essa credibilidade. O cliente já olhar para você de uma forma diferente, né? Ele já olha e fala assim, pô, esse cara me falou 2 vezes, falou certo, falou a terceira, falou certo, cumpriu o que prometeu, né? Então, que é uma coisa que eu brinco muito em consultoria com isso, no sentido positivo da brincadeira. Prometeu, cumpra. Se não vai poder cumprir, não prometa. Então, eu queria que você dissesse, eu estou começando hoje agora. Você tem aí 4 ou 5 palavras para me dizer para eu começar. O que é que você me diria? Para quem está querendo entrar nessa área de vendas, né, de uma forma geral. Sim. Veja, primeira coisa você ter, isso que você falou é fundamental, de você entender o que é a empresa, quem é a tua empresa e o que ela fornece de universo para você repassar para o seu cliente, tá? Você tem que ter esse radar muito apurado dentro de você, tá? Você tem que perceber e levar exatamente sem prometer o impossível, como a gente mesmo comentou agora, tá? E a gente tem também, Oswaldo, que ter essa coisa do ser assertivo, do ser muito honesto naquilo que você está percebendo. Onde é que está a honestidade? Se o teu cliente, você tem a curva ABC de produtos na mão, que a tua empresa te municiou disso, ok? Sim. O teu cliente pega o produto D, não pega o A, não pega o B, não pega o C, porque ele acha lindo o D e duplica o volume. Você não pode deixar de pontuar. Eu tenho aqui a curva ABC, essa é a última opção. Por favor, inverta. Eu aconselho o senhor a inverter por isso aqui, porque pode ser, bota um volume menor, geral, não é para, não queira vender o número, queira vender a confiança do seu serviço com ele. Credibilidade. Tá entendendo? Credibilidade para o cara. Sempre. Se você amanhã mudar de empresa, trocar qualquer coisa, ele vai comprar de fulano, de Oswaldo, de Mário, de José. Ele não vai comprar de outro, né? Exatamente. Então, isso aí, Oswaldo, essa credibilidade, ela linka uma coisa fundamental que termina acontecendo, relacionamento. Sim. O relacionamento é quase tudo, tá? O relacionamento é fundamental, porque a pessoa vai ter essa confiança na tua gestão de qualquer negócio que você levar para ela. Não tem perigo. Entendi. Pode falar. Não, só uma salienta, a Baroca Design, ela diz aqui uma coisa muito interessante. Tem muita gente que ama colocar preço do produto do outro, né? Eu e você, Mário, inclusive, já conhecemos. Tem razão. A sua hora de consultoria vale tanto. Tá bom, você está achando, eu não vendo por isso. Então, baixar preço e dos outros, né? Mas, assim, a gente, infelizmente, já está chegando no fim, viu, Mário? Parece que não, mas a gente já conversou um bocado. Mas ainda tem alguma coisa para te perguntar. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal para você. Certo. Pessoal.
Qual é o diferencial de Mário Oliveira como profissional da área de vendas? Você está olhando para Amigo, você. Qual é o seu diferencial? olha, eu acho que o meu grande diferencial é gostar das pessoas. Eu gosto muito de gente, entendeu? Eu gosto de gente nas suas diferenças, gosto de gente nas suas semelhanças, comigo, inclusive. Eu gosto de ocupar exatamente esse outro lado, tá? Entender, ter empatia com o cliente, sabe? Entender as dificuldades, que você sabe muito bem que às vezes você senta com o cliente e ele vai conversar sobre o filho, ou sobre o casamento, ou sobre um monte de coisa que nem todo mundo está preparado para escutar ou opinar, ou vai, ao primeiro momento, vai, vamos beber, sabe? Vamos fazer coisa errada. Cara, não, sabe? Eu sempre gostei muito desse momento, desse campo tão bom que é do enxergar o que tem de melhor. Eu não acho que tenha cliente chato. Eu não, sabe? É isso que eu ia Alguns perguntar a você. colegas. Não tem cliente chato? Não, não tem. A coisa fica chata dependendo da forma que você conduz e a porta que você abra para isso. Entendeu? Não, o fulano é muito duro. Que bom que ele é muito duro. Ele exige de mim o que eu tenho de melhor para dar. Fulano é mais maleável. Também dá certo, porque eu nunca vou deixar de ser pertinente com ele. Entendeu? Então eu procuro muito, Oswaldo, essa intuitividade, essa expertise que a gente adquire, repito, com muitos anos de experiência, ela pode ser, sim, desenvolvida se você for para uma missão amanhã, seja qual for ela, se você for com dedicação, com calma. A dita cautela que a gente estava Seu som está conversando agora há baixo. pouco. Agora, voltou. Tá me ouvindo? Tá? Sim. A cautela que a gente Agora voltou. comentou no início, né? A gente tem que ter essa visão muito clara da paciência no nosso negócio, que ela é fundamental. A gente tem que ter paciência, a gente tem que maturar, a gente tem que temperar tudo a todo momento. É como se fosse uma comida em fogo alto. Você que é um bom italiano sabe o que eu estou dizendo. Existem molhos, não é isso? Que estão prontos quando a panela está quase queimada, mas não está totalmente queimada. Você sabe disso. Não é isso? Exatamente. Quando ela começa a pegar, você desliga. Então você tem que ter esse feeling, não é? Que isso vem muito do bom senso. Procure ter bom senso, procure aprender com quem tem mais experiência, sabe? E respeitar as culturas de cada empresa. Isso é fundamental. Então, o saber ouvir é fundamental nessa situação, né? Saber ouvir o Total, cliente, né? Porque totalmente. tem muito vendedor que acha que sabe mais do que o cliente, né? Você não sabe mais Não, do que o dono da empresa. Saber escutar. Você tem que escutar. Você tem que escutar o cara. Você tem que respeitar a fala do cliente, sabe? Tem que ter paciência com isso. E porque muita gente quer ser o protagonista do ato de vender. E não é isso, sabe? Não é isso. Você não ele tem que perceber que você escuta ele e tem que perceber que você está trazendo a solução para ele a cada dificuldade que você está vendo. Então ele vai sim se compadecer em algum momento e vai tentar também dizer, não, vamos ver se a gente consegue aqui. E a coisa vai acontecer, sabe, Oswaldo? Eu nunca tive missão impossível, eu nunca vivi, aqui não vai dar, nunca. Em 30 anos eu sempre consegui seguir um caminho sem muita lombada, sem muita surpresa, porque eu tive muita cautela. Planejamento, cautela. E Henrique Trindade Filho está dizendo uma coisa, que aula, realmente, Henrique. A Mário está dando para a gente uma aula hoje de vendas. Então, lembrando, você falou algumas coisas aí extremamente importantes, né? A primeira que você falou muito foi intuição.
Existe um livro chamado Blink, Sim, B-L-I-N-K, Blink, que eu sugiro aqui que sim, quem puder ler, leia. Você falou em sim. credibilidade, relacionamento, falou em administração de gestões diferentes. Em outras palavras, administração de ego, administração de competência, administração de cultura, administração, tudo isso, pessoal, é vender. Vender hoje, como eu comecei no início, antigamente, pega uma pasta e vai para a rua. Hoje não. Hoje você tem que analisar Não, não dá. cultura, pessoas, relacionamento, tecnologia, intenção, custo, logística, entrega, parceiros. Você tem que analisar uma Sim, série de coisas, né? E, é verdade. Mário, nós já estamos a 55, 56 minutos falando, parece que bem menos tempo, né? O tempo voa. Mas para É, encerrar, verdade, foi 2 muito bom. minutinhos aí, eu quero que você deixe sua mensagem final para nossos queridos ouvintes, né? E para mim também, né? Por Certo. favor, eu quero ouvir a Claro, sua mensagem claro, final, claro. por favor. Claro, primeiro eu queria agradecer, Oswaldo, essa oportunidade que, nesse mundo tão corrido, né, da gente trocar essa ideia, de poder, agradeço a oportunidade de poder contribuir, eu acredito, de forma positiva, né, para as pessoas e gostaria que você contasse comigo sempre, porque você é uma das pessoas que balizaram a minha trajetória, né, você é um super profissional, mas antes de tudo um ser humano, uma pessoa de um coração maravilhoso, a qual a gente percebeu isso no decorrer do relacionamento de amizade e tudo, mas aí isso trouxe o entendimento de que na profissão, se você não trouxer o coração junto, não vai rolar, não vai funcionar, entendeu? Então você tem que ter essa coisa menos técnica e mais de olhar, mais de se colocar no lugar das pessoas, né? Desde do faturista da sua empresa, que você está lá enchendo o saco dele para ele faturar aquele pedido e outro, mas é um cara que é ser humano igual ao dono da maior corporação, a qual que está tendo uma cobrança de um item ou outro para poder. Então, todos são importantes no processo. Todos que estão nesse caminho, querendo começar ou desenvolvendo, têm essa importância. O chão de loja é importante, o zelador é importante, todo mundo é muito importante para tudo funcionar de forma harmônica, entendeu? Eu espero ter contribuído com você e com o pessoal que está ouvindo a live, né? Mário, realmente meu obrigado. Você sabe que referências a gente constrói no dia a dia. Não existe aquela referência única. Fulano é minha referência. Não. Fulano é minha referência. Hoje, amanhã eu sou referência dele. Amanhã nós dois nos juntamos para ter um terceiro de referência. Como você disse, é um ciclo. Sim, A vida hoje, ela deixou de ter referências para ter relacionamentos. Relacionamentos que a gente acredita, relacionamentos que a gente vai levar para o resto da vida. Então, eu lhe agradeço, sim. espero que todo mundo tenha gostado. Eu, pelo menos, amei estar aqui contigo. E Obrigado, Oswaldo. Muito bom. mais uma vez, você... Mário é daqueles caras, viu, pessoal, que quando bota a mão tem sucesso, tem amizade, tem relacionamento na família, nos amigos, nos filhos, nos talentos, nas parcerias, do casamento. Eu vou parar por aqui. E, repetindo, essa live, todas as minhas lives estão no meu canal do YouTube, Oswaldo Matos. Vocês podem me seguir no Instagram, Oswaldo Lamatos, está lá com essa mesma carinha de óculos. Seguir Mário também, Mário Oliveira, podem segui-lo também. Pessoal, muito obrigado e estaremos em breve, na próxima semana, com uma nova palavra. Mário, um grande abraço e obrigado pelas lindas e belas palavras que você falou aqui hoje. Bye, bye. Obrigado, professor. Um abraço a todos. Um abraço.